Queridos, é com muita alegria que eu desejo vos cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu quero falar mais uma vez da minha gratidão, podermos voltar a essa cidade. Eu estendo aqui a minha gratidão a Deus pela vida dos pastores dessa igreja. Eu quero louvar a Deus por podermos estar aqui adorando e glorificando o seu nome. Eu faço minha as palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, quando ele disse: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Falando da Bíblia, os que trouxeram ela, abre ela comigo. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João. Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 2, do verso de número 1 até o versículo de número 10. Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo de número 10. Diz assim o capítulo de número 2, a partir do versículo 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Quem estava ali? Quem estava ali? E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Jesus e seus... Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, disse a quem? Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Levai a quem? Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo. Chamou a quem? E disse: todos põem primeiro vinho bom, e quando já beberam fartamente, então inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. E eu digo amém. Se você pode, como profeta, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ele ou para ela: o melhor de Deus ainda está por vir. Glória a Deus. Olha para cá. O Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração um texto que lemos. Texto inserido no Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo 2. Fala-nos a respeito do casamento em Caná da Galileia. E todos nós conhecemos muito bem esse episódio. Todos nós já ouvimos falar algo a respeito deste casamento. O que me chama a atenção no Evangelho de Cristo segundo escreveu João, no capítulo 2, no versículo 3 e também no versículo 4, é que o texto vai nos revelar que a mãe de Jesus vai se aproximar dele para lhe dar uma informação. Filho, acabou o vinho, acabou o elemento principal da festa. Ela não foi pedir nada a Jesus, ela está lhe informando que havia acabado o elemento principal da festa.
O que me chama a atenção é que no verso de número 4, Jesus vai olhar para ela e vai dizer: mulher, que tenho eu contigo, ainda não chegou a minha hora. Se nós se debruçarmos sobre esse texto e para entendermos todo o desenrolar da história, é interessante observarmos o versículo de número 1 desse mesmo capítulo, porque aquele que escreve começa escrevendo dizendo que no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. Eu estava debruçado sobre esse texto e a pergunta que eu me fiz ao Espírito Santo de Deus é: no terceiro dia depois de quê? E eu gosto disso porque a própria Bíblia se explica. Capítulo de número 1 do mesmo Evangelho, a partir do versículo de número 28, a Bíblia vai nos dizer que João está ensinando nas cercanias do Jordão. João está pregando, e essa não é a sua primeira mensagem. A primeira mensagem de João está inserida no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 3, quando aquele que escreve começa dizendo que naqueles dias apareceu João pregando no deserto da Judeia. Pastor, e qual é a mensagem? João está pregando e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Observe que João só fala do céu. João prega sobre o céu, João fala do céu. João está com os pés na terra, mas com a cabeça lá em cima. Ainda no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3, versículo de número 13, enquanto João está pregando a respeito dos céus, a Bíblia vai dizer que Jesus vem se aproximando dele. E isso me chama a atenção, haja vista que quem é a maior representativa do céu na Bíblia é o próprio Jesus. Enquanto João está pregando sobre o céu, Jesus vem se aproximando dele. É aqui que eu aprendo que nós atraímos para perto de nós aquilo que nós mais falamos. Eu vou repetir isso aqui para você guardar na tábua do teu coração. Você atrai para perto de você aquilo que você mais fala. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? É que se da tua boca só sai mentira, disse-me disse, discórdia, Jesus se afasta. Mas se da tua boca só sai glória a Deus, aleluia, em língua estranha, Ele se aproxima de você. Tem alguém entendendo isso aqui? Então levante uma das suas mãos lá em cima. Abra sua boca onde você está para chamar Ele para perto de você na noite de hoje. Por 30 segundos, sua mão é pouca. Levante as duas. Eu estou sentindo a presença dEle aqui. E se eu fosse você, eu abria a boca para adorar e para glorificar. Enquanto João está pregando, Jesus se aproxima. O que me chama a atenção é o pedido que o mestre vai fazer a João. João, me batiza. João vai olhar para ele e vai dizer: como assim? Eu que careço ser batizado por ti? Eu que careço, eu que necessito ser batizado por ti? Só que isso me chama a atenção. Haja vista qual é a maior representativa do batismo na Bíblia? É a remissão de pecado, sim ou não? E a pergunta que me desce ao coração é: alguma vez Jesus pecou? Alguma vez Jesus transgrediu? E por que Ele está pedindo para João lhe batizar, pastor? Para servir de exemplo. E eu concordo. Mas não é apenas isso. Na verdade, Jesus também está nos dando uma lição a respeito de respeitarmos as autoridades constituídas por Deus na terra. Haja vista que a maior autoridade espiritual daquela época era o próprio João. Jesus queria iniciar o seu ministério, e é por isso que ele se aproxima dizendo: me batiza. João batiza a Jesus. E enquanto ele está batizando a Jesus, a Bíblia vai dizer que o céu se abre. O Espírito do Senhor vai descer na forma corpórea de um pombo, e uma voz vai bradar lá de cima dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Se nós observarmos o capítulo de número 4 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, nós vamos perceber que logo depois de João batizar Jesus, o texto vai nos revelar que ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. A palavra conduzir no original significa agarrar pela mão e ir junto. Se você recebe profecia, levante uma das suas mãos lá em cima, levante a sua mão direita. Eu quero ser profeta de Deus para a sua vida na noite de hoje. O Espírito do Senhor me trouxe aqui para profetizar sobre a sua vida. Porque sabe por que você está aqui na noite de hoje? Mesmo em meio a tanta luta, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo em meio a tanta diversidade, é porque o Espírito do Senhor te agarrou pela mão e disse: eu vou passar com você, eu vou passar com você, eu vou passar com você. Só quem acredita nisso, com sua mão lá em cima, por 30 segundos, abre a boca para adorar a Ele. Vai. Abre a boca para glorificar a Ele. Abre a boca para exaltar a Ele. Abre a boca para enaltecer a Ele. Ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. O tempo se passa. E agora a multidão está com João nas cercanias do Jordão, interrogando a ele e dizendo: cadê o mestre? Cadê aquele de quem os profetas falavam? Cadê Jesus, chamado Cristo? E é aí que Jesus torna a aparecer. Capítulo de número 1 do Evangelho de Cristo, segundo escreveu João. A partir do versículo de número 28, nós vamos perceber que Jesus reaparece. O povo está interrogando a João a respeito dele. João olha para ele e diz: eis aí quem? O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu gosto disso, porque é aqui que eu aprendo que o sangue de Jesus não cobre pecado. O que cobria pecado era o sangue de bode, o sangue de carneiro, o sangue de qualquer um outro animal. O sangue de Jesus não cobre pecado, ele resolve, ele tira o pecado do mundo. Então João aponta para ele: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aí o texto vai nos revelar que 2 discípulos de João, quantos discípulos? 2 discípulos de João, um chamado André e o outro chamado Simão, vão seguir a Jesus. Eles estão seguindo a Jesus quando de repente o mestre percebe que está sendo seguido por eles. Jesus para e faz a pergunta que ecoa até os dias de hoje. Jesus olha para os 2 discípulos e pergunta: por que é que vocês estão me seguindo? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para quem está do teu lado. Pergunta a ele ou a ela: por que é que você está seguindo ele? Pergunta, por que é que você está seguindo ele? Será que você está seguindo ele só por aquilo que ele pode te oferecer? Será que você está seguindo ele só pela porta que ele pode abrir, pelo milagre que ele pode fazer na tua casa? Eu gosto da resposta de André, quando mesmo olha para Jesus e diz: mestre, nós queremos saber onde tu moras. Para o judeu, abrir a porta da casa é sinônimo de intimidade ou de relacionamento. O que André está dizendo ao mestre é: nós não queremos nada daquilo que o Senhor possa nos oferecer. O que queremos contigo é intimidade e relacionamento. Nós queremos caminhar contigo, nós queremos andar contigo. Só quem quer a intimidade dele, o relacionamento com ele. Mais uma vez, levante uma das suas mãos para glorificar o seu santo nome. Quando eu falo de relacionamento, eu me lembro daquilo que está escrito no livro do Gênesis, capítulo de número 5.
Quando o escritor do Gênesis, Moisés, vem descorrendo toda a genealogia de Adão, e ele começa a partir do versículo de número 1, dizendo que Adão gerou a Sete, que Sete gerou a Enos, que Enos gerou a Cainã, que Cainã gerou a Malael, que Malael gerou a Gerade, até que ele chega no verso de número 22 e vai dizer que Gerade gerou a Enoque, e Enoque andou com Deus. Ele continua escrevendo. Por se tratar de um texto de genealogia, versículo de número 23, ele vai dizer que Enoque vivenciou 365 anos, teve filhos e filhas, mas no versículo de número 24 ele não suporta, e ele tem que parar mais uma vez para dizer: e Enoque andou com Deus, só que não mais existia, porquanto Deus para si o tomou. A palavra tomou no original significa arrebatou. Eu estou pregando essa noite para uma igreja que ainda acredita no arrebatamento da igreja. Se isso é verdade, levante a sua mão. Nós estamos vivenciando o dia da igreja do Senhor aqui na terra, e estamos vivenciando debaixo da maior das profecias. Qual é, pastor? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois você vai ser arrebatado para se encontrar com Ele nos ares. Eu estou falando a respeito de relacionamento, de intimidade. 2 discípulos de João se aproximam dele e diz: nós queremos saber onde tu moras. No meio do percurso, Jesus vai encontrar um homem por nome de Filipe. Repete comigo: Filipe. Quando Jesus encontra Filipe, Jesus olha para ele e diz: Filipe, segue-me. E Filipe vai seguir ele. Só que olha para mim, Filipe vai entender a essência do evangelho aqui. E qual é, pastor? É sempre levar alguém até Jesus. Filipe vai perceber que André levou seu irmão Simão, aquele que Jesus outrora chamou de Cefas ou Pedro. E quando ele percebe que André levou o seu irmão, o texto vai nos revelar que ele procurou a Natanael até encontrar. Ele procurou. Quando ele achou Natanael, ele disse: Natanael, encontramos. E Natanael vai dizer quem? Ele vai dizer o Messias, o Mestre, aquele de quem os profetas falavam. E como é o nome dele? Jesus Cristo de Nazaré. É o seu nome. E aí vem a pergunta de Natanael: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Parece que eu me vejo Filipe olhando para ele dizendo: a minha parte eu já fiz, eu já preguei, agora venha ver. Quando Natanael vem se aproximando do mestre, Jesus olha para ele de longe e diz: Natanael, eis aí um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Natanael se aproxima e faz a pergunta: de onde tu me conhestes? Jesus olha para ele e diz: de onde eu te conheço? Eu te vi antes que Filipe te chamasse, debaixo da figueira. Só que esse contexto de debaixo da figueira me chama bastante atenção, porque Natanael era contemporâneo de Jesus. Natanael era para ter morrido quando foi dado a sentença de morte de todas as crianças, homens, meninos de 2 anos abaixo. Só que o seu pai e a sua mãe, para não lhe ver morrer, lhe escondeu debaixo de um pé de figueira, mais conhecido como pé de figueira brava ou pé de sicômoro. Pastor, e qual é a diferença do pé de figueira brava ou pé de sicômoro para o pé de figueira comum? É simples. O pé de figueira brava tem muitos galhos, muitas folhagens e poucos frutos. O pé de figueira comum tem poucos galhos, poucas folhagens e muitos frutos. É o mesmo pé de figueira que o chefe dos publicanos, chamado Zaqueu, subiu para ver Jesus.
e os seus muitos galhos lhe facilitavam a subida. As muitas folhagens lhe facilitavam se esconder. Por quê? Porque Zaqueu queria ver Jesus, mas não queria ser visto por ele. Só que daqui a pouco lá vem Jesus. Jesus está passando, olha para Zaqueu e diz: Zaqueu. Se houve um diálogo naquele dia, eu imagino Zaqueu olhando para baixo e dizendo: quem foi que disse que eu estava aqui? Eu subi para te ver, para te conhecer. Jesus deve ter olhado para ele. A Bíblia não diz, é uma conjectura minha, mas eu imagino Jesus olhando e dizendo: gostei da atitude, Zaqueu, mas ninguém me conhece subindo. E como é que eu te conheço, Jesus? Desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Natanael vem se aproximando. Jesus disse: eu te vi antes que Filipe te chamasse, debaixo da figueira. Ele fica atônito, fica pasmo, boquiaberto. Jesus olha para ele e diz: por que eu te disse isso? Tu creres? Pois se andares comigo, aleluia. Isso é profético, levanta a tua mão. Se andares comigo, coisas maiores que essas verás. Pastor, e o que é que eu vou ver? Você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus descendo e subindo ao teu favor. Quem recebe essa palavra profética? Jesus estava selecionando os seus primeiros discípulos, quando daqui a pouco ele recebe um convite para um casamento lá em Caná da Galileia. O que me chama a atenção é que um texto mais próximo do original, Marcondes, vai nos dizer que Jesus fez questão de levar consigo os seus primeiros discípulos. E olha para cá, discípulo em toda a Bíblia Sagrada representa a igreja. E eu estava debruçado sobre esse texto e o Espírito Santo de Deus falou comigo: Miqueias, eu só vou aonde a minha igreja vai. Jesus só entra aonde a sua igreja entra. Final do mês de maio, pastor Antônio, eu fui convidado a estar ministrando em um congresso lá em Fortaleza, congresso de jovens, e nós fomos. Estávamos no hotel, o pastor foi nos buscar até para irmos para o culto, e no meio do percurso, no meio do caminho, tinha um trânsito terrível lá na beira-mar. E de repente o pastor ficou sem entender aquilo, porque era domingo, e ele falou que domingo não era comum de haver aquele trânsito todo. Só que daqui a pouco a gente está passando em frente a um hotel chamado Marina Park, e o pastor disse: agora eu entendi. Eu disse: que foi, pastor? Ele disse: uma vez por mês esse hotel se transforma em casa de show. E naquele dia estava cantando ali o rei Roberto Carlos. A pergunta que eu me fiz imediatamente é: Senhor, tem tanta gente aí, mas será que tu estás? Eu sou lá de Natal, Rio Grande do Norte, e todo fim de ano, lá em Natal existe uma festa chamada Carnatal. É um carnaval fora de época. E vão pessoas do mundo inteiro para lá. Atores, atrizes globais, jogadores, pessoas do Brasil e do mundo vão para lá. Mas será que Jesus vai? Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Se uma irmãzinha dessa igreja resolver fazer um culto de ação de graça na sua casa,
colocar umas cadeiras, um pico de luz, comprar Coca-Cola, fazer galinhada e chamar a igreja, Jesus olha lá de cima e diz: é a minha igreja eu vou, 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 é a minha igreja eu vou. Por quê? Porque Jesus só vai onde a sua igreja vai. Jesus só entra onde a sua igreja entra. Ele faz questão de levar consigo os seus discípulos para o casamento. Observe o texto, capítulo de número 2. O texto começa dizendo: no terceiro dia depois de quê? De Jesus selecionar os seus primeiros discípulos, ele chega no casamento. E o texto vai nos revelar: a mãe de Jesus já estava. Ela não foi com ele, ela já estava. Quando Jesus chega na festa, ela olha para ele e diz: filho, acabou o vinho, acabou o elemento principal da festa. Como quem diz, chegou na hora errada. Se o vinho acabou, isso significa que a festa também está por acabar. Festa de casamento nessa época e na cultura judaica não durava apenas um dia, e sim de 6 a 7 dias. Segundo historiadores, eles acreditam que Jesus chegou no dia exato que o vinho acabou. Então sua mãe vai dizer: filho, acabou o vinho. O que me chama a atenção é que Jesus olha para ela e diz: mulher, ainda não chegou a minha hora. Levanta a tua mão direita que eu tenho uma palavra profética de Deus para o teu coração. Eu não sei como foi que você chegou aqui, talvez com uma palavra lançada sobre a tua vida, que algo não iria dar certo. Uma palavra de maldição lançada, que aquilo que você tanto espera não vai acontecer. E Jesus me trouxe aqui na noite de hoje como profeta para te dizer: é porque eles não conhecem a minha hora. Porque na hora dele, aquilo que está fora do lugar volta para o seu devido lugar. Na hora dele, aquilo que está dando errado passa a dar certo. Na hora dele o milagre acontece. E se tem alguém entendendo isso aqui, fecha a tua mão, abre a tua boca para glorificar a ele. Porque na noite de hoje Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu faço milagre na tua história. Escuta isso aqui, deixa eu correr. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega, sua mãe já estava. Só que algo em todo esse texto me chamou a atenção, e eu fiz questão de frisar com a igreja. Enquanto eu estava debruçado sobre esse texto, pastor Marcondes, pastor Antônio, eu percebi que o único nome citado aqui é o nome de Jesus. Observe o texto. O texto começa dizendo: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Quem estava ali? E a pergunta que eu me fiz é: a mãe de Jesus tem nome? E por que o texto não diz como é o nome dela? Mas o texto não diz. Parece que eu me vejo que aquele que está escrevendo no texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, de repente ele tem que escrever a mãe de Jesus. Ele continua escrevendo, e a Bíblia vai dizer que Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados. Jesus e seus discípulos têm nome. Nós acabamos de citar os primeiros discípulos citados por ele: André, Simão, Felipe, Natanael. Foram os primeiros discípulos a serem selecionados. Eles tinham nome, mas o texto não revela. Observe o texto. O texto continua dizendo: os serventes também estavam na festa. Quem estava na festa?
parece que eu me vejo que aquele que está escrevendo, inspirado pelo Espírito de Deus, vai dizer: não precisa dizer o nome, eles estão a ser vistos. Ele continua escrevendo e ele vai dizer que também estava na festa o mestre Sala. Mestre Sala não é nome, é função daquele que prova o vinho e diz se o vinho é bom, se o vinho é ruim ou se o vinho não presta. Discorra o texto e você vai perceber também que o noivo estava na festa. Tenho pena desse noivo. Era sua festa de casamento e nem o seu nome é citado aqui. Mas a pergunta que eu me fiz ao Espírito de Deus é que se o noivo está na festa e é uma festa de casamento, cadê a noiva? Cadê a noiva? E o Espírito de Deus falou ao meu coração: Miqueias, a noiva tem que ser sensível para saber que quando ele está na festa, ela tem que se esconder. Por quê, pastor? Porque na festa quem aparece é ele, a glória é dele, o louvor é para ele, a adoração é dele. Se tem alguém sentindo ele na festa na noite de hoje, levante uma das suas mãos para dar a ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação. Só quem sente que ele está na festa, uma mão é pouca, levante as duas. Por 30 segundos, abre a tua boca, vai para adorar a ele, o noivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Alabaracalavacia. É aqui que eu aprendo que festa só é festa quando o único nome que aparece, aponta lá para cima e diz o nome dele. Dá para ser mais forte, diz o nome dele. Fala mais forte, diga o nome dele. Enquanto você fala Jesus, ele visita a tua casa. Enquanto você fala Jesus, ele visita a tua família. Enquanto você diz Jesus, ele vai no teu trabalho. Enquanto você fala Jesus, ele vai no leito do hospital. Enquanto você fala Jesus, ele está fazendo milagre em nosso meio. Festa só é festa quando o único nome que aparece é o nome dele. E deixa eu lhe dizer uma coisa, como profeta de Deus, nós temos andado em alguns lugares pregando a palavra de Deus, e o Espírito Santo de Deus me fez perceber algo. É que sempre que a gente vai fazer festa, isso, a igreja no Brasil e no mundo tem adotado esse sistema. Nós temos que chamar alguém que tenha nome. Se for pregador, que tenha nome. Se for cantor, que tenha nome. E eu aprendo muito na Bíblia com Joquebede, capítulo de número 2 do livro do Êxodo, do versículo 1 ao versículo 10. Nós vamos perceber que o texto vai dizer que Joquebede fica grávida. Ela descobre que é um menino. Só que esse menino vai nascer debaixo de uma sentença de morte. Ela tem um menino. Passam-se 3 meses e ela não coloca o nome no menino. Eu estava perguntando: Senhor, por que ela não colocou o nome no menino? Eu estava aqui sentado e o pastor Gessé falou que tinham 25 mulheres grávidas. Sim ou não? Minha esposa é uma, 26. Quando eu descobri que ela estava grávida, eu estava saindo, pastor Antônio, para uma agenda, e tive que viajar. Quase que eu não viajo, mas tive que viajar. Eu estava viajando e minha esposa falando comigo, dizendo: se for menino, e se for menina? Quando a mulher descobre que está grávida, a primeira coisa que ela pensa é no nome.
Se for menino, eu coloco Enzo. Se for menina, Sofia, né? Primeira coisa que se pensa é no nome. Só que olha para cá. O texto vai dizer que passam-se 3 meses e Joquebede não coloca o nome no menino. Daqui a pouco ela faz um cesto, coloca o menino dentro e coloca ele nas águas. E a filha de Faraó achou o menino. Quando ela acha o menino, a primeira coisa que ela faz é colocar o nome Moisés, que significa tirado das águas. Pastor, mas o que é que o senhor quer dizer com isso? Talvez ela colocou o nome no menino porque ela receava que ele não iria sobreviver. Não é nada disso. Joquebede estava mais preocupada em preservar a vida do menino do que com o nome. Ela estava mais preocupada em manter o menino vivo do que com o nome do menino. É aqui que eu aprendo que é melhor ter vida do que ter nome. Eu vou repetir isso aqui. É melhor ter vida do que ter nome. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? É que tem muita gente por aí que até tem nome, mas não tem vida. Compra e não paga. Passa cheque sem fundo. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe na noite de hoje para uma igreja que pode até não ter nome, mas tem vida. Vida. Eu vou repetir isso até você glorificar a Deus. Vida. Eu estou pregando para uma igreja viva. Só quem tem vida, levante a mão. Só quem tem vida, levante a mão. O dono da vida está passando aqui. O homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que morreu, mas ao 3º dia. Deixa eu encerrar. O texto vai dizer que a mãe de Jesus se aproxima dele e diz: filho, acabou o vinho. Só que Jesus olha para ele e diz: mulher. Isso me chama a atenção, porque observe, ela se aproxima de Jesus chamando-o de filho. E observe, Jesus vai dizer: mulher. Pastor, o que é isso? Você lembra que eu disse que quando Jesus foi ser batizado por João, o Espírito desceu na forma corpórea de um pombo? Uma voz bradou lá de cima dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Naquele dia Jesus desceu como filho de Maria, mas quando ele subiu como filho de... Quando ela se aproxima dizendo filho, ele vai dizer mulher. Observe, ela entende na hora que não estava mais falando com seu filho, mas estava falando com seu sem. Por quê, pastor? Houve silêncio. Logo depois Maria diz filho, ela se cala. Observe, ela vai se aproximar dos servos, olha para eles e diz assim, façam tudo o que ele vos disser. Pastor, não entendi. Ela estava dizendo: no meu nome você não vai receber nada, mas no nome dele eu não posso fazer nada, mas ele. Se aproxime dele, faça tudo o que ele vos disser. Só quem pegou isso aqui, levante a sua mão lá em cima. Eu já vi muita gente batendo em Maria, mas olha para cá, que lição. Que lição.
que ela deixou para a gente. Eu não posso fazer nada, mas Ele. No meu nome você não recebe nada, mas no nome dEle. Aleluia, aleluia. Os serventes se aproximam. Quando se aproximam, Jesus olha. E observe o texto. O texto vai dizer que ele olha para 6 talhas de pedra. Repete comigo, pedra. As talhas eram de... Olha para cá. Você consegue ver esse copo daí, não consegue? Sim ou não? Daí você consegue identificar se esse copo está cheio ou se ele está vazio. O copo está cheio. Só que se as talhas é de pedra, de longe não dá para se identificar se está vazia ou se está cheia. Outro detalhe, o texto vai nos revelar que as talhas eram usadas para as purificações. Não era usada para reserva de vinho, era usada para as purificações. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Não era o momento das talhas. Não era o momento das talhas. Talvez alguém olhou para você e disse que não é o teu momento. Talvez alguém olhou para você e disse que não é a tua hora. Talvez alguém olhou para você e disse: para, você não vai conseguir. E Jesus está olhando e dizendo: eu quero usar. Quem quer sou eu. Quem quer sou eu. Eu me lembro de quando Jesus estava ensinando em cima de um monte, e a Bíblia vai dizer que lá embaixo tinha um leproso ouvindo as suas palavras. Daqui a pouco Jesus vai descendo do monte, o leproso se aproxima dele e diz: mestre, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Jesus olhou para ele e disse: eu quero. Levanta a tua mão lá em cima, que eu quero ser profeta de Deus para você. Alguém pode ter dito que não é o teu momento, não é a tua hora. Só que Jesus te trouxe na noite de hoje aqui para te dizer: quem quer agora sou eu. Quem vai lutar a tua luta agora sou eu. Quem vai lutar a tua guerra agora sou eu. Quem vai fazer agora sou eu. Não era o momento das talhas. Só que de repente Jesus olha para os serventes e diz assim: ó, encha todas as talhas. E a pergunta que eu me faço, Wagner: quem foi que disse a Jesus que as talhas estavam vazias? Você pode me ajudar a pregar? Olha para quem está do teu lado e diga: Jesus te conhece. Não fala para ele ou para ela, diga: Jesus te conhece. O pastor Miquel não sabe como foi que você chegou aqui. Pastor Antônio também não. Pastor Jessé também não. Pastor Marcondes também não. Mas Jesus, Ele conhece você. Ele sabe como foi que você saiu da tua casa e entrou por essas portas na noite de hoje. E parece que eu estou ouvindo a ordem do Mestre para o Espírito Santo de Deus na noite de hoje, dizendo: enche todas as vasilhas, enche todas as talhas, encha todos os vasos. A ordem dele na noite de hoje é: enche, enche, enche. Levante a sua mão, você vai sair daqui hoje cheio do azeite do Espírito. Só quem acredita nisso, fica de pé comigo.